Você encontrou? Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na TV. Nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, versículo 1, 1 Samuel, verso 18, verso 1 diz: Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Amém? Senhor, abre o nosso entendimento para que consigamos compreender a Tua palavra, que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, mas sejamos renovados por meio do conhecimento da Tua palavra. Não permita que eu fale aqui de mim mesmo, mas que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor reservou para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui para receber da palavra do Senhor. Se nós formos ler aqui o livro de 1 Samuel, se nós voltarmos no capítulo 17, nós vamos ver um episódio que todos aqui já ouviram, todos aqui conhecem, que é justamente a batalha que vai fazer o nome do pequeno Davi famoso. Os filisteus estavam guerreando contra o povo de Israel, e então eles levantam o seu melhor soldado, um gigante chamado Golias, e coloca este homem enorme, esse gigante, à frente do exército, e eles desafiam se Israel teria coragem de mandar alguém para lutar contra Golias. Golias está ofendendo ali o povo de Israel, o povo de Deus, está blasfemando contra o Deus de Israel, e Davizinho, pastor de ovelhas, foi enviado pelo seu pai até o acampamento de Israel para levar alimento aos seus irmãos que eram soldados, que faziam parte do exército de Israel. E quando Davi chega até aquele acampamento, ele ouve os insultos, as blasfêmias que aquele homem estava proferindo contra o Deus de Israel, contra o povo de Deus. E então Davi se revolta, e Davi fala: não, isso não é possível. Não é possível que vocês estejam escutando este homem falar do nosso Deus, desafiando o povo de Deus, e vocês não fazem nada. E os soldados talvez olharam para Davi e falaram assim: você está vendo o tamanho do homem? Você está vendo quem é que está falando? Nós não temos força, nós não temos poder, nenhum homem aqui é doido de ir lá, nós temos família, nós queremos voltar para casa. Então Davi fala: eu vou guerrear e eu vou matar esse cara, porque ele está blasfemando, desonrando o nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Saul, o rei, estava ali no acampamento, e ele, ouvindo aquele jovem, ele tenta dissuadi-lo da sua ideia, mas não consegue. Então ele fala: pelo menos tome a minha armadura, a armadura do rei, né, para lutar contra o gigante. Imagine, a Bíblia fala que Davi era pequeno, era baixinho, né? Ele era muito novo, mas ele era baixinho. E quando ele coloca a armadura de Saul, a Bíblia fala que Saul era um grande homem, forte, muito bonito. E Davi fica nadando dentro daquela armadura. Sobrou armadura demais, não dava certo. E ele: tire de mim essa armadura, porque ele vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi então vai até um riacho, pega algumas pedras, pega a sua funda
e ele vai até aquele homem e ele declara exatamente essa frase: tu vens a mim com espada, com escudo, com armadura, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E diz a palavra do Senhor, tem pastores por aí pregando que Davi tentou várias vezes jogar pedra e acertar, e depois que acertou, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que ele bota uma pedra na funda, ele gira a sua funda e ele lança a pedra, e a pedra crava na testa do gigante, e o gigante vem ao chão. E quando Golias cai, Davi sai correndo, toma a própria espada de Golias, talvez com dificuldade até para levantar a espada, e ele corta a cabeça do gigante, e ele ergue aquela cabeça como vitorioso, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o contexto do capítulo 18 é exatamente esse que eu acabei de citar para você. Tudo isso acontece no capítulo 17. E aí no capítulo 18, diz: depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Jonatas estava junto com todo aquele povo que assistiu à batalha de Davi e Golias. Mas o grande diferencial aqui é que Jonatas, ele se encanta não apenas pela vitória, mas pelo vitorioso. Não apenas pelo resultado daquela batalha, que era a libertação do povo. O povo estava vencendo o seu inimigo, porque diz a palavra do Senhor que quando o gigante morre, quando a cabeça do gigante é cortada, os filisteus fogem, e então os soldados agora correm para cima dos filisteus para destruí-los, para vencê-los, e assim o fazem. Mas Jonatas não estava encantado apenas com a vitória do seu povo, mas com o vitorioso, com aquele homem, com aquele pequeno homem, com aquele jovem que foi usado, que foi cheio do Espírito de Deus para vencer o inimigo de Israel. E diz que surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. E aqui tem uma peculiaridade: Saul agora procura saber, no capítulo 17, ele vai procurar saber quem é o pai de Davi, e agora ele quer manter Davi na sua casa, mas ele quer manter Davi na sua casa como um troféu, como um guerreiro que lutou e venceu. Por outro lado, Jonatas quer manter Davi na sua casa como seu melhor amigo, como alguém com quem ele se afeiçoou com a sua alma, como alguém com quem ele quer se relacionar, com quem ele quer conviver, com quem ele quer ajudar, compartilhar. E veja se esse não é o fundamento da amizade. Se eu perguntar para você assim: você tem amigos? Não precisa responder, mas pense, você tem amigos? E a gente sempre separa, né? Eu tenho muitos colegas, mas eu tenho poucos amigos, ou eu não tenho amigo nenhum, ou eu tenho muitos amigos, eu faço amizade fácil, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de enxergar. Mas o que é um amigo para você? Diz aqui a palavra do Senhor, no verso 3: Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica, e até a espada, e o arco, e o cinturão. A amizade de Jonatas e Davi era uma amizade transparente, era uma amizade verdadeira. Jonatas tira o seu manto e coloca sobre Davi. Eu queria aqui meditar em todos esses acessórios, em todos esses elementos que Jonatas entrega para Davi como um acordo de amizade. E o primeiro elemento é que Jonatas tira o seu manto, o manto que estava vestindo, e coloca sobre Davi. Jonatas era filho de Saul, primeiro rei de Israel. Logo, Jonatas era um príncipe. Ele era filho do rei, ele era um príncipe. O manto que Jonatas carregava não era um manto qualquer.
Era um manto de príncipe. E vou fazer pergunta para você não sair daqui. Um manto de príncipe. Jonatas tira o seu manto e coloca sobre Davi, sobre o seu amigo. Eu não sei se você sabia, mas esse Davi recebeu uma promessa de Deus. Esse Davi foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Esse Davi foi escolhido para ser rei sobre Israel. Mas a monarquia não é igual à democracia. Na democracia, no nosso país, a cada 4 anos, nós escolhemos novos representantes. Seja no executivo municipal, como acabamos de passar por uma eleição, né? Seja no legislativo, e daqui a mais 2 anos nós iremos escolher também presidente, os deputados estaduais, federais, senadores. É assim que funciona a nossa democracia. Mas aqui não é uma democracia, aqui é uma monarquia. Então, Saul era o rei. E ele era rei até quando? Durante 4 anos? Não, ele era rei até quando? Até quando ele morresse. E depois que ele morresse, quem seria o próximo rei? O seu filho, que é Jonatas, o melhor amigo de Davi. No entanto, diz a palavra do Senhor que chega um determinado momento na história em que Saul faz o que é mal aos olhos do Senhor e o Senhor o rejeitou. Deus o rejeitou, porque ele abandonou a Deus, ele abandonou o Senhor. E então Deus mandou que Samuel fosse até a casa de um homem chamado Jessé. Dentre os seus filhos teria um que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E este um era o pastor Davi, era o pequeno Davi. Você sabe a história, eu queria rapidamente relembrá-la. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ao chegar perto da porta, Jessé sai, já preocupado porque ele viu o profeta. E naquela época, receber o profeta, o homem de Deus em casa, era algo muito especial. Das duas uma, ou ele traria notícias ruins, ou ele traria grandes bênçãos. Então Jessé chega na porta da casa e fala: profeta, homem de Deus, a tua vinda é de paz? Já estou preocupado. O senhor na minha casa? Ele fala: fique calmo, eu venho em paz. E Samuel manda que ele chame todos os seus filhos, porque um dos seus filhos seria o rei, o próximo rei escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel. E do mais velho até o mais moço, Jessé passa diante de Samuel, e desde o primeiro até o último, Samuel, homem como eu e você, está achando que é aquele. Chega o primeiro e chega o mais velho, e ele fala: com certeza é esse, o mais velho da casa, o mais forte, faz parte do exército de Israel, esse é o que Deus escolheu. Mas Deus diz não. E vem o outro e Deus diz não, e o outro e Deus diz não. Deus fala para Samuel: Samuel, você vê o que o homem vê. Deus não vê o que o homem vê. Deus não olha o exterior, mas o interior. Deus vê o coração. E então acabaram os filhos. O profeta pergunta a Jessé: acabaram os filhos? Não tem mais nenhum? E Jessé fala: tem até um, eu até esqueci dele. Está lá no campo pastoreando ovelhas, mas com certeza não é ele. Ele é o menor, ele é o mais novo, ele é o mais fraco, ele está me ajudando com as ovelhas. Ele é só um pastor. Não é nada demais, é só um pastor. E eles mandam chamar o pequeno pastor Davi. Samuel diz: nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi entra pela porta, Deus diz: levanta-te, unge, porque é este que eu escolhi. Davi é ungido como rei de Israel, mas ele não assume de imediato. Muito tempo se passa, e o episódio que eu acabei de narrar para você, Davi não é rei. Davi continua sendo apenas um pastor de ovelhas, mas cheio do Espírito de Deus,
cheio de força, cheio de coragem, cheio da presença de Deus. Um homem temente ao Deus de Israel. E acontece tudo isso aqui, e agora Davi está na casa do rei, sabendo ele que Deus o escolheu para ser o próximo rei. E o filho do rei, Jonatas, o príncipe, agora se enlaça com ele em uma amizade genuína e verdadeira, uma amizade profunda. E agora ele tira a sua capa, a sua túnica e coloca sobre Davi. Agora pensa comigo. Jonatas sabia que seria, na linhagem, ele seria o próximo rei. Mas agora ele está dizendo que se Davi assumir o trono, ele tem a sua bênção, ele tem a sua amizade, ele concorda com isso. Jonatas ainda não sabe, mas ele estava realizando, de certo modo, um ato profético. Ele estava lançando o seu manto, a sua capa sobre Davi, que viria a ser o rei sobre Israel. Depois diz que ele deu-lhe, diz aqui, tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. A túnica também era um objeto de identificação. Muitos se identificavam através das roupas, através da túnica. E agora Jonatas está lançando a sua túnica sobre Davi e declarando que agora eles se parecem. Agora eles são irmãos. Você já teve a oportunidade de ter um amigo tão íntimo a ponto de você vestir as roupas dele e ele vestir a sua? Você já teve essa experiência? Alguns aqui já tiveram, estão concordando. Este é um ato, você está inconscientemente declarando que vocês se parecem, de que vocês vestem a mesma roupa, de que vocês vivem em unidade. Inclusive esse é o tema do ano da nossa igreja, né? Vivendo em unidade. E quando Jonatas lança sobre Davi o seu manto, a sua túnica, ele está dizendo: olha, Davi, você é meu amigo, você se parece comigo. Mesmo sendo ele um príncipe, mesmo sendo Davi um homem que cheirava a ovelha, um trabalhador, um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas, Jonatas não levava nada em consideração, porque Davi tornou-se o seu melhor amigo. E o texto vai dizer que ele deu também a sua espada e o seu arco. Isso aqui é muito interessante, porque pode parecer apenas um objeto, mas a espada, para um soldado, era um dos elementos mais preciosos e mais importante que ele poderia possuir. Porque era com a espada que ele lutava, era com a espada que ele se protegia, era com a espada que eles honravam o seu rei e o seu Deus. Quando Jonatas entrega a Davi a sua espada, ele está dizendo que ele confia que Davi é capaz de proteger, que Davi é capaz de lutar as suas lutas. E isso é tão importante, irmãos. Toda ceia aqui nós fazemos um ato simbólico aqui. Trocamos o nosso cálice com o irmão, e eu sempre peço que você declare assim: a sua luta é a minha luta, a minha vitória é a sua vitória. O que eu quero dizer é que eu estou entregando a você a minha espada e o meu arco. Eu estou querendo dizer que eu estou dizendo que você pode contar comigo e que eu posso contar com você. Você já parou para pensar nessa expressão? Pode contar comigo. Quantas pessoas viram e falam assim: pode contar comigo? Você já parou para pensar nessa expressão? Desde que Débora adoeceu até hoje, o que eu mais escuto é isso. Eu glorifico, estou reclamando não, eu glorifico a Deus,
que tantas pessoas que eu descobri que eu podia contar que eu não sabia que podia contar. E eu descobri na adversidade, eu descobri na tempestade, eu descobri no momento difícil. Pessoas que falam assim: olha, tá difícil para você, eu sei, mas pode contar comigo. E toda vez que alguém fala assim, pode contar comigo, eu sempre, na minha cabeça, trabalha dessa maneira. Quando alguém me perguntar, você tem amigos? Eu posso contar com aquela pessoa, sabe? No cálculo que eu faço, que vem na minha cabeça, eu consigo dizer assim: fulano, beltrano, cicrano. E eu consigo contar, porque ele falou que eu podia contar. Então eu estou contando. E eu estou contando no rol dos meus amigos, daqueles com quem eu posso contar. Você está lá, aquela pessoa está lá, que disse: eu posso contar. Mas nós sabemos também que tem muitas pessoas que falam: pode contar comigo. Mas na verdade, você não pode contar coisa nenhuma. É ou não é? Ou você não conhece ninguém assim. Todas as pessoas que te cercam, todas as pessoas que estão próximas a você, sempre estão disponíveis a você. Acho difícil, não é? Na verdade, na maioria das vezes é difícil contar. Dizem que os amigos nós contamos na palma das nossas mãos, né? Os amigos verdadeiros. Mas eu creio que nós podemos ter muitos amigos. Eu creio, podemos ter muitos amigos verdadeiros. Até porque nós estamos em uma comunidade de fé. E na igreja, eu já falei isso aqui para você, precisamos viver de tal maneira em que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem Cristo em nós. Viver unidos, ajudando uns aos outros de tal maneira que não haja necessidade em nosso meio. A igreja primitiva, a igreja de Atos, diz que eles tinham tudo em comum. Sabe, eles tinham a túnica, eles tinham o manto, eles tinham a espada, eles tinham o arco, tudo em comum. E eles não consideravam nada como seu próprio, tudo lhes era comum. E ninguém necessitava de coisa alguma. Sabe, irmãos, se eu tenho um carro, nós temos um carro. É assim que precisa funcionar. Se você tem uma casa, nós temos uma casa. É assim que precisa funcionar. Porque se nós estamos caminhando para nos parecer com Cristo, precisamos viver essa verdadeira, esta genuína amizade. Amém? Então, a minha luta é a sua luta. A sua luta é a minha luta. A minha vitória é a sua vitória. Significa dizer que enquanto você luta, eu vou lutar com você, com a espada, com o arco. E significa dizer que quando eu venço, você está vencendo também, porque eu vou compartilhar a minha vitória contigo. Você conhece alguém que se entristece quando vê outra pessoa feliz? Existem pessoas assim. Não aqui, em nome de Jesus, porque aqui nós nos alegramos com a vitória. Precisa ser assim, irmãos. Amém? A minha vitória é a sua vitória. Você precisa festejar comigo, que nós lutamos juntos e nós vencemos juntos. E o último elemento que diz que Jonatas entrega a Davi é o cinturão. E esse aqui talvez seja o elemento que mais me chama a atenção de todos estes. Porque para que serve o cinturão? O cinturão serve para atar, não é? Para prender. É ou não é? Para segurar. É para isso que serve o cinturão. E simbolicamente o que ele está fazendo é atando a sua vida à de Davi. De tal forma que agora eles não deixarão mais de ser amigos. Porque se existe problema, nós vamos procurar resolver. Nós não vamos deixar de ser amigos. Se existem dificuldades, nós vamos procurar superá-las, mas não vamos deixar de ser amigos. Porque hoje as amizades estão muito passageiras, muito rápidas, né? Principalmente com o advento da internet e das redes sociais. As pessoas só postam as melhores fotos, não é verdade?
só a não ser alguns irmãos aí que no aniversário dos outros, né, Tiago? No aniversário dos outros, começa a postar umas fotos antigas para acabar com a vida da gente, né? Tá repreendido em nome de Jesus esse tipo de comportamento em nosso meio. Não, 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 não. O que ficou do nosso passado, Deus não lembra mais. Deus me livre. Deus me defenda de voltar aqui ao passado. Tem umas fotos aí que só Jesus Cristo, né, para ter misericórdia de nós. Mas nós precisamos viver verdadeiramente uma amizade verdadeira. As pessoas estão falando que ama as outras na internet de uma maneira tão fácil e tão rápida, né? Conheceu hoje, eu te amo, miga, né? Eu te amo, man. Né? Nós temos que viver o amor, nós temos que amar mesmo, mas esses amores aí de story de Instagram são meio suspeitos, sabe? É um amor que passa como um vento, que passa rápido. Você prova o seu amor para comigo se relacionando comigo e não com o meu Instagram. Sabe, com os meus amigos próximos, eu não tenho o hábito de ficar postando lá no Instagram, no story, não sei o que, parabéns. Se você posta, não é pecado não é errado não, continue lá. Mas se a pessoa é muito próxima a mim, eu vou ligar para ela, eu vou mandar um WhatsApp para ela, um áudio para ela, abençoando ela. Aí depois, se eu quiser, se o amor é tão grande, teve um amigo meu ano passado, eu dei o parabéns para ele no WhatsApp. Eu acho que o amor tão grande que não coube, que eu fui lá e postei um negócio para ele, até ele estranhou e falou assim: ah, de novo outro parabéns. E aí vi ele, abracei e dei outro parabéns. Meu Deus, mas é porque é muito amor, né? E você não tem ninguém assim que você gosta muito, a ponto de você expressar o seu amor? Se você não tem, procure. Aqui na igreja tem um bocado de gente aí carente, precisando de amigo, né? Se junta a vocês, chama para tomar um café em sua casa, né? Chama para passear ali. Na nossa cidade tem tantas atrações, vai ali no forródromo. Anda ali no forródromo, conversa, cria uma amizade. Você já percebeu que às vezes nós temos muito mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja? Na igreja, eu te amo em Cristo. Que negócio de te amo em Cristo? Ou tu ama ou não ama? Que eu te amo em Cristo é uma barreira que você criou. Você não tem coragem de falar eu te amo para a pessoa. Aí você fala eu te amo em Cristo. Oxe, por que em Cristo? Oxe, eu te amo, não é não? Eu te amo em Cristo parece que é assim, eu te amo na igreja. Se tu falar para mim, pastor, eu te amo em Cristo, para mim você me ama na igreja. É assim que eu entendo. Eu entendo assim. Então quando você quiser dizer que me ama, fala assim, eu te amo. Tá bom? Aí eu te amo em Cristo, parece que eu te amo só aqui na igreja, aqui dentro. Lá fora, eu não te amo, né? Então, nós precisamos viver esse amor. Nós só viveremos esse amor quando nós compartilharmos o cinturão. Quando nós nos prendermos um ao outro. Isso é o mais difícil. Por que na igreja é um lugar tão difícil de se conviver? E para as pessoas que nos visitam essa noite, eu queria te informar que é difícil conviver na igreja. Não é fácil. Sabe por quê? Porque na igreja nós mostramos nossas fragilidades. E nos relacionamentos lá fora, geralmente nós usamos uma máscara, uma capa. Na igreja, a gente chora. Na igreja, tem dias que a gente chega aqui querendo subir, se levantar os braços, Deus puxa. Querendo voar. Outro dia a gente quer um buraco para entrar, entra e não quer falar com ninguém porque está chateado. E aí a gente tem que ter o amor de Cristo, o amor do Senhor, para continuar amando, para continuar cuidando, para continuar entendendo. Não, calma, é porque hoje o vento passou errado no cabelo dela, no cabelo dele, e é normal, eu já sei como é. Calma, que daqui a pouco, do meio do culto para o final, ele fica bem, ela fica bem. Já conheço, né? Mas nós só nos conhecemos quando a gente convive junto, quando a gente estabelece esse vínculo. Igreja é relacionamento. É por isso que quando nós ceiamos, eu tenho esse hábito de pedir para você trocar o cálice com o seu irmão, porque ceia é sobre comunhão, não é sobre quem peca e quem não peca, porque todos nós pecamos. Pastor, não ceiei hoje porque eu pequei. Eu falei, irmã, pois eu sou um descarado, porque eu pequei e ceiei.
Porque alguém aqui já conseguiu chegar no culto sem pecado? Nós vamos orar agora para Deus te levar. Porque você é perfeito. Você está perdendo tempo na terra. Vamos orar agora. Se você veio, se você é a última ceia aqui que você participou, que dia foi? Domingo retrasado, foi? Dia 3? Sei lá, primeiro domingo do mês. Naquela ceia, tu veio sem pecado para cá e tu ceiou sem pecado. Meu Deus do céu, porque tu não me avisou naquele culto que eu ia botar a mão na tua cabeça e falar: leva, Senhor, porque é teu. Recolhe, Deus, leva para o céu porque é perfeito. Porque nem o pastor da igreja está com essa... Está longe disso. Porque eu sou pecador, irmãos. Você sabia disso? Eu sei que você sabia. Nós somos pecadores. Então a ceia não é sobre pecado, a ceia é sobre comunhão. Agora, se você nunca vem para a igreja e vem só no culto da ceia, aí eu recomendo que você não ceie. Por quê, pastor? Porque a ceia é sobre comunhão. E você não está tendo comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós precisamos nos atar com este cinturão. Nós temos que ficar tão juntos a ponto de abusar a cara do outro. Você já abusou a cara de alguém? Não aguento mais olhar para tua cara, porque tu não sai da minha casa, né? Eu tenho uma cunhada que, meu Deus do céu, eu falo: tu não tem casa não, mulher? Vai, Deus te leve. Vai para tua casa. Não aguento mais olhar para tua cara, porque todo dia almoça em casa, janta em casa. Eu falei: desaluga a tua casa e vem morar aqui. Tu vai fazer o que lá? Até a cachorra dela agora fica comigo. Eu que cuido. E aí você adquire uma intimidade que não tem necessidade. Nesse caso, né? Então nós precisamos nos relacionar de tal maneira a ponto de abusar a cara do outro. Fala: não aguento, ó, eu vou sair um pouco de casa, que eu não aguento olhar para tua cara. Ok, né? A gente está junto demais. Mas isso no bom sentido, irmãos. Precisamos caminhar juntos. Davi agora mora na casa de Jonatas. E agora, se a amizade já estava, né, aumentando, agora é que vai aumentar ainda mais, porque eles estão morando juntos. Mas aí vem as adversidades. E eu queria que você soubesse de uma coisa: não existe relacionamento perfeito. Você sabia disso? Você sabia que não existe casamento blindado? Você sabia? Tem um programa na Record que é Casamento Blindado, sei lá. Tem um livro também, Casamento Blindado. É bom, o livro é bom. Eu acho que eu já li esse livro. Mas não existe casamento blindado, sabia? Você que é casado, você sabia que vai chegar um dia que você vai discutir com sua esposa? Tem uns casais por aí que dizem assim: nunca discuti com minha mulher. Vocês devem estar dormindo em casas separadas. Vocês devem estar, né, marcando a hora para não se encontrar em casa. Só pode ser isso. Porque um casal casado que diz que nunca discutiu, meu Deus do céu, é outro casal que a gente tem que botar a mão lá para o céu. Deus leva, recolhe, porque é o exemplo do matrimônio. Não existe isso, irmão. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Tem alguma coisa muito errada em um relacionamento que não tem discussão, em um relacionamento que não tem diferença. Tem uma coisa muito errada nisso aí. Alguém está sofrendo mais que o outro, sabe? Existem relacionamentos abusivos, em que alguém está sendo abusado ali, emocionalmente, psicologicamente, e não tem coragem de abrir a boca para dizer o que pensa, o que acha. Aí nunca tem briga. Lógico. A coitada da mulher não abre a boca para falar o que pensa, o que acha, por isso que não briga. Mas se ela abrir, sai de baixo. Você sabia que não existe amizade perfeita? Nunca briguei com meu amigo, pois não é amigo de verdade. Eu já peguei cada pau com amigo. Teve um amigo meu que nós saímos no tapa uma vez. Mas não era crente não ainda, viu? Eu era bem novinho, mas nós saímos no murro. Nós brigamos mesmo, feio. E nós continuamos amigos até hoje, né? É aquele dois altos. Não sei se você sabe o que é dois altos. Espera aí, pause, né? Pause. Vamos brigar aqui, daqui a pouco a gente volta à amizade. Começaram a ouvir as adversidades, mas as adversidades que vieram sobre a amizade de Davi e Jonatas não foi coisa fácil não. Sabe o que aconteceu aqui? Davi venceu o Golias.
Agora Saul pega Davi, Davi se torna um grande guerreiro. Agora Davi não é mais um menino que traz comida para o exército, ele agora é um oficial do exército. Ele é um soldado, daqui a pouco ele vai ser um oficial do exército de Israel. E o menino era bom no que fazia. Ele ia para a guerra e ele acabava com tudo. Ele era cheio do poder de Deus e ele acabava com tudo. E aí acontece um probleminha chamado inveja, ciúme. As mulheres, as moças começam a cantar. Quando o exército retornava para Jerusalém vitorioso, as mulheres cantavam e exaltavam os soldados, o rei. E aí eles criam uma musicazinha, a música da intriga. A música da intriga, elas começam a cantar assim, dizendo: Saul matou 1000. E aí Saul, mas Davi matou 10.000. Meu Deus, a música da intriga. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Meu Deus, aí pronto, acabou. Matou o homem. Se tem uma coisa que nós homens somos bons, é de ego. Você que é homem que está me escutando aqui, você sabe do que eu estou falando, não dê uma de doido não. Tem uma coisa que nós somos bons, é de ego. É ou não é, homens, varões? Você já percebeu que nossa esposa, 99% das vezes está certa? Ou não, ou é só a minha? Porque a minha bicha é retada. 99% ela está certa, mas quantas vezes você admite que ela está certa? Ai meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, homens. A mulher, ela tem uma tendência a ser mais sábia que nós. Nós somos difíceis, né? Mas assim, Deus tem me ensinado muito sobre isso. Deus tem me ensinado muito sobre isso. E eu tenho lutado para reconhecer a sabedoria de minha esposa. Então, às vezes, quando eu tomo uma decisão sem conversar com ela antes, geralmente eu meto os pés pelas mãos. E você já percebeu que a mulher, ela enxerga um ângulo que você nunca viu? É um negócio que parece bruxaria, mas não é não. Não é não, porque ela é crente, né? Então, se ela é crente, é sabedoria do Espírito Santo. Amém? Impressionante. Eu falo, vou fazer isso, vou tomar essa decisão. Débora, vem cá. Olha, eu pensei nisso e fazer isso, e ela me escuta. Pensa, essa mulher boa para escutar a Débora. E você sabe disso, que você conversa com ela direto. E ela me escuta, quando eu termino de falar, ela fala, amor. Ela fala assim, eu falo, lá vem. Aí ela fala, você não acha, porque ela é educada, você não acha que se você fizesse assim seria melhor? E eu falo, rapaz, eu sou burro, viu? Sou ignorante. Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não enxerguei isso? Por quê? Porque o ego, que eu luto todo dia contra ele, que eu preciso transformar o meu ego, Jesus. Tem um livro do Tim Keller, que chama Ego Transformado. Leia esse livro, é um livreto bem fininho, eu tenho lá. Mas eu só empresto se você devolver com 2 dias. É a regra, senão não empresto. Ego Transformado. É maravilhoso. Fala exatamente sobre isso. A necessidade que nós temos de transformar, de quebrar o nosso ego. E geralmente a mulher tem mais essa capacidade de reconhecer que está errada, de reconhecer a fragilidade, inclusive as nossas fragilidades que nós não reconhecemos, porque nós nos sentimos super-homens. E nossas mulheres, graças a Deus, têm essa facilidade. Se você, mulher, não é sábia, não se sente assim, peça ao Senhor sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, a derruba, a destrói. Mas Saul não era mulher, Saul era um homem e era o rei. E aí você vai chegar na frente do rei e falar assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ah, o bicho pegou. A partir daquele momento, Saul começa a sentir inveja de Davi. Começa a ficar com inveja de Davi. E aí ele percebe uma coisa. Jonatas, o seu próprio filho, é o melhor amigo de Davi. Aí piorou a situação. Se o povo na rua está clamando e dizendo que Davi é melhor do que eu, o meu próprio filho agora é o melhor amigo dele. O bicho pegou. E por diversas vezes Saul tenta matar Davi. Matar. E uma vez, um episódio, Davi está tocando a sua harpa.
E diz que um espírito maligno se aposta de Saul, e Saul pega uma lança e lança a lança contra Davi para pregá-lo na parede. E Davi, como um gato, né, como diz lá, como um gato, ele se livra da lança, a lança gruda lá na parede e ele sai correndo e foge. Saul foi capaz de tentar matar o próprio filho por ciúmes de Davi. Uma certa vez, Jonatas vai se levantar quando Saul está tramando matar Davi. Jonatas se levanta revoltado e fala: o que é que Davi fez contra o Senhor? Onde Davi pecou para o Senhor querer matá-lo? E aí, aí o homem ficou enfurecido, pega a mesma lança e joga para pegar Jonatas também. Jonatas escapa, mas ele tenta matar o próprio filho. E é aqui aonde a amizade dos dois é forjada, porque Jonatas agora se vê em uma encruzilhada. Ele vai ficar do lado do seu pai contra Davi, ou vai ficar do lado de Davi contra o seu pai. E Jonatas percebe que o seu pai estava errado, e ele se coloca ao lado de Davi, provando a sua verdadeira amizade. Até que ponto você está pronto, você é capaz de ser amigo de alguém? Você é amigo nos bons momentos? Apenas. Você é amigo quando seu amigo precisa de você? Ou você nunca está disponível? Quantos de nós aqui que convidamos amigos para estar aqui hoje? E eu vejo que alguns conseguiram trazer os seus amigos, mas alguns não conseguiram. Inclusive eu. Chamei um bocado e todos tinham compromisso, nenhum podia. Eu estou só guardando para cobrar depois, né? Mas isso aqui é uma coisa simples, né? Mas quantas adversidades, quantos momentos difíceis nós passamos, e será que nós podemos contar com alguém? E essa amizade, ela é forjada através da dificuldade. Davi fala para Jonatas que o seu pai queria matá-lo. De início Jonatas não acredita, mas quando ele percebe que realmente Saul queria matar Davi, eles criam lá uma linguagem, um sistema, e ele consegue avisar Davi para que Davi fugisse. O final da história de Jonatas não digamos assim, o final que todos esperavam. Em uma batalha, Saul e Jonatas são mortos em batalha, os dois morrem em batalha, e então Davi vai assumir o trono de Israel. Seu amigo morreu, mas seu amigo provou a sua fidelidade enquanto vivia. E aí eu queria ler um outro texto que vai então provar o outro lado, que é a fidelidade de Davi a Jonatas. Até aqui eu falei com você sobre a fidelidade de Jonatas a Davi, mas como eu acabei de falar, Jonatas morre, Saul morre, Davi vai assumir o trono de Israel, mas existia uma aliança que eles firmaram, que não seria quebrada nem com a morte. E aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9. Segundo Samuel, no capítulo 9. Davi, nesta ocasião, já tinha lutado muitas guerras, já tinha, como eu disse, assumido o trono. Ele vivia um momento de paz, vivia então um tempo de bonança no seu reinado. E aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus?
Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Aleluia. Jonatas morreu, mas a aliança de amizade que Davi tinha com ele não foi quebrada. Depois que ele é rei, se estabelece como rei, ele manda procurar saber se ainda existia alguém da casa de Saul para que ele honrasse por causa da sua amizade com Jonatas. Mefibosete, filho de Jonatas, ele era aleijado porque aproximadamente aos 5 anos de idade, quando os israelitas perderam a batalha, que Saul foi morto, Jonatas foi morto, os filisteus, o exército inimigo ia invadir Jerusalém, e então uma das amas, aquela que cuidava do filho de Jonatas, sai correndo com ele nos braços e deixa ele cair. E então quando ele cai, ele fica aleijado. O seu avô morreu, que era o rei, o seu pai, o príncipe, morreu, e agora ele vive em uma terra chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Ele está literalmente esquecido. Mas o vínculo de amizade que Davi tinha com Jonatas foi a ferramenta que Deus usou para trazer Mefibosete de volta ao palácio. E agora Mefibosete come à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tudo isso porque existia uma amizade leal entre o seu pai e Davi. Amados, e aí você pode dizer assim para mim: muito bonito, pastor, essa história, muito bonito essa história de amizade, mas a verdade é que eu não tenho amigos. A verdade é que eu não posso contar com ninguém. E aí eu quero ler um texto para provar para você que existe alguém que deseja ser o seu amigo. E este é fiel. Este é leal. A amizade que ele assume com aqueles que o recebem jamais pode ser quebrada. João, no capítulo 15. João, no capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 9. João 15, a partir do verso 9.
como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você tenha entrado aqui sem amigos, mas você sairá daqui com o verdadeiro amigo, o maior dos amigos, aquele que é fiel, aquele que é presente. Ah, mas foi meu aniversário essa semana e teve um amigo que não lembrou de me dar os parabéns. Não importa. O maior presente eu recebi do maior amigo, do meu melhor amigo, o meu Senhor Jesus. Então, se você quiser, essa noite, Ele quer estabelecer esta aliança com você, esta aliança de amizade, de um amor leal, de um amor verdadeiro. Te digo mais, diz o texto, Jesus disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Então eu queria que você soubesse uma coisa: você não veio aqui essa noite porque você quis vir, você não veio aqui essa noite porque alguém te convidou para vir, você veio aqui porque Ele te escolheu. Ele trouxe você aqui hoje. Não poderia ser qualquer outro dia, mas foi hoje, porque foi hoje que Ele te chamou. Ele está te chamando, batendo na porta do seu coração, esperando que você abra para que Ele entre e ate esse cinturão de amizade, para que você se assente à mesa com Ele e experimente das delícias da presença do Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu quero louvar um hino aqui.